Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom estarmos juntos em mais uma escola dominical. Vamos orar para estarmos dando início ao nosso estudo de hoje? Ó Deus, obrigada, Senhor, por podermos aprender mais um pouco da Sua palavra, que possamos sempre estar aplicando em nossa vida, Senhor, em nosso dia a dia. Cuida de nós, cuida dessa semana, é o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, dando sequência ao nosso estudo dos profetas menores, hoje nós vamos ver o livro de Amós. Peço que abram suas Bíblias e vamos ler lá, capítulo 1, versículo 1, ok? Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Bom, então, o que a gente vê nesse versículo 1? Várias respostas já. Primeiro, quem é o autor do livro? É o próprio profeta Amós, porque ele fala aqui as palavras que vieram a Amós. Então, as palavras que vieram de Deus para ele mesmo, que como a gente já viu, os profetas são homens, né? São pessoas que Deus levantou. Foi Deus que escolheu. Ninguém acordou e falou, eu sou profeta. Isso não existe. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Então, Amós aqui ele fala o que ele era. Ele era pastor e morava na cidade de Tecoa, que ficava em Judá, próximo de Jerusalém. Isso era então onde ele coloca ali? E daí ele fala, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então aqui ele conta que ele morava no reino do sul, ok? Mas também ele fala que nos dias de Jeroboão, que seria o segundo Jeroboão, que era por isso que ele põe filho de Joás, rei de Israel. Quando ele põe aqui o rei de Israel, porque ele quer nos dizer o quê? Que é o reino do norte. Então, ele está dando as duas informações, que ele morava em Tecoa, uma cidade no Reino do Sul, próximo a Jerusalém. Mas que ele foi profetizar aonde? Para Israel, que seria o Reino do Norte, né? Nos dias de Jeroboão II, vamos dizer assim, certo? 2 anos antes do terremoto. O que é o terremoto, né? O terremoto é a palavra terremoto, a terra treme. Então a gente vê que realmente 2 anos antes ele localiza a gente como leitor. Então tudo isso que aconteceu com ele, o chamado profético dele, foi 2 anos antes de haver esse terremoto. Esse, né? O que é um terremoto? É um abalo, né? Sobre a terra. Então Deus mandou um terremoto. E na continuação aqui da leitura a gente vai estudar um pouco mais. É curioso, então, que Amós, ele não era um profeta como os demais, porque vocês lembram que todos que a gente já estudou, os profetas maiores, tanto como Oséias e como Joel, eles já eram ligados ao templo, aos ensinos do Pentateuco, em ensinar as pessoas, em chamar a atenção sobre os ensinos de Deus, sobre a aliança. E Amós não, como a gente falou, ele colocou aqui, ele era pastor, ele era boieiro, colhedor de sicômoros, que era uma fruta, certo? Era uma figueira, ok? E, segundo os estudiosos, eles colocam que foi entre essas viagens dele que ele se deslocava do Reino do Sul para o Reino do Norte, Israel, e foi lá em Betel que ele começou a falar toda a mensagem profética que Deus havia dado para ele, ok? A data é mais ou menos 760 a 750 a.C. Como a gente viu, a mensagem foi direcionada ao Reino do Norte específico, mas também às outras nações próximas
E também ele falou um pouco sobre também o que iria acontecer também com o reino do sul, Judá. Mas a mensagem principal é para Israel naquele momento. Porque o que acontece? Vamos ler ali o 7, versículo 15. O Senhor me tirou após o gado e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo, o povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor e tu disses: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Então aqui ele já está, Amós, né, no seu trabalho profético, e tem um certo sacerdote chamado Amazias, lá no Reino do Norte, lá em Israel, que, né, denunciou ele, falou que não, pare de falar, pare de profetizar, nós estamos bem, volte para sua terra, porque como ele era da cidade de Tecoa, lá em Judá, no Reino do Sul, né, eles não queriam mais ele ali falando isso, chamando a atenção. Por que, gente, isso? Porque o povo estava ali numa decadência moral, social e também religiosa. Porque o povo ele só fazia, como a gente fala, rituais mecânicos. Eles faziam os sacrifícios, eles guardavam o dia das festas, mas eles não se importavam com a palavra de Deus, com os mandamentos, com tudo aquilo que eles já tinham, né? Com toda ainda aquela, como a gente fala, com tudo que Deus já ensinou sobre, né, as leis que vieram lá com Moisés, toda a história que eles já tinham aprendido, que o povo ensinava, eles não queriam mais saber disso. Mas por que isso que eles não queriam mais saber? Porque no reinado de Jeroboão II, Israel era uma grande nação, era uma grande potência. Era comparado aos tempos de Salomão, que tinha um império muito grande. Então eles atribuíam essa prosperidade, né, o tempo de paz que durou também entre Judá e Israel e também as outras cidades, Egito, Assíria, Babilônia, que foi um tempo de paz, eram 40 anos que foi tranquilo, não houve guerras, não houve brigas. Eles atribuíam isso à prosperidade deles, à riqueza. Então eles só queriam ganância e eles se tornaram injustos. Sabe quando cada um só quer procurar o que é melhor para si? E cada vez mais os pecados deles iam afastando eles de Deus. E eles foram dando um mau testemunho aos povos. Porque o que Deus, quando fez a aliança, ele falou: vocês são o meu povo, o povo separado, que eu escolhi para que vocês testemunhem de mim as nações. E eles estavam fazendo errado, além, né, que a gente falou do pecado da injustiça social, da injustiça moral e religiosa, eles também, né, estavam correndo atrás das riquezas. E todo esse pecado, né, atrai a ira de Deus, como a gente falou, porque eles não estavam cumprindo com os estatutos e mandamentos. E é aí que Deus levanta os profetas, como a gente sabe, né? A gente tem estudado isso. Deus levanta sempre o profeta para mostrar à sociedade, que seria ali no caso o povo de Israel, o que eles têm feito de errado. E toda essa corrupção, exploração, injustiça social, imoralidade, idolatria, ela ia ter um preço. Então o objetivo, né, do livro, o objetivo do profeta Amós foi falar que o julgamento de Deus seria por causa da infidelidade do povo de Israel e de Judá. A infidelidade a Deus, certo? Mas também, como Deus é amoroso, ele trazia esperança de restauração após o exílio. Então é isso, a mensagem seria a mensagem de julgamento por causa da infidelidade do povo de Israel, ok? E também a esperança após o exílio. A profecia de Amós, todo esse trabalho profético dele, marca a queda de Samaria, que foi destruída pela Síria. Mostra também que Senhor Deus, ele é soberano sobre tudo, sobre todos, é o verdadeiro Deus entre as nações e também é um Deus de amor. Então é isso que a gente vê durante todo esse trabalho profético de Amós.
Vamos ler lá o 4:13 para vermos um pouco sobre a soberania de Deus? Vamos ler lá. Porque Deus é quem forma os montes, cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome, ok? E o 5:4 mostra que Deus é um Deus de amor, é a esperança da restauração que vai vir ao povo. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscar-me-ai e viverei. Certo? Então, aqui, ó. É isso que ele quer dizer, é simples, gente. Se buscar a Deus, se você cumprir com as palavras de Deus, com os ensinamentos de Deus, você vai viver, né? E é a vida que Deus dá, é a vida eterna, que a gente sempre fala que também que vem através de Jesus. Então, aqui também já se refere a, como a gente fala lá na frente, ao Novo Testamento também. Amós, ele sempre foi advertindo o povo de Israel, mas o povo se arrependeu, como a gente acabou de ler aqui, que Deus falou, né? Deus falou ali, ó, buscai-me e viverei. Não, o povo estava com o coração muito duro, eles afastados de Deus, porque a riqueza, a ganância, a prosperidade davam uma sensação de que eles eram suficientes. Eles já eram abençoados por Deus. Eles acreditavam que Deus nos abençoa, mas os outros deuses também nos abençoam. Nós estamos aqui na terra, né? Estamos bem, não vai acontecer nada. E aí, o que aconteceu? Se vocês lerem lá em 2 Reis 17, o capítulo 17, anotem aí para vocês lerem depois. Vocês vão ver que começou a se cumprir o que Amós havia falado. A Síria, que era uma nação pequenininha, começou a ganhar força e poder. Foi conquistando territórios, como uma cidade muito importante, a Síria, que ficava entre Israel, Samaria, né, no caso ali a capital do reino de Israel, que era Samaria, e ficava entre a Síria. Então, se a Síria já tinha conquistado, né, ali a Síria, a próxima cidade era Samaria. E antes deles invadirem Samaria, o que aconteceu, né? Vamos ali ver o que aconteceu. Abro lá, vamos só ler bem rapidinho, 2 Reis 17:3. No 17:3, fala assim: contra ele subiu Salmanasser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Então, aqui fala o que aconteceu. Olha só, a Síria ficou grande, conquistou territórios, foi lá aqui quando ele fala Oséias, não era o profeta, era o rei de Israel naquele momento, certo? E nesse momento o rei tinha que pagar tributos para não ser invadidos e obedecer às ordens da Assíria. Só que tempos depois, o rei Oséias foi, né, tentar buscar ajuda com o Egito, que vocês podem ler ali mais para baixo, quando vocês lerem esse capítulo 17 de 2 Reis, e ver que quando ele foi buscar ajuda com o Egito, o rei da Síria descobriu, foi lá e invadiu Samaria. Vamos ler ali agora o 2 Reis 17, o 5 e o 6. Aqui, ó. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e transportou Israel para a Síria, e os fez habitar em Ala junto ao Abor, e ao rio Gozã e nas cidades dos medos. Então aqui está falando, ele invadiu, tirou todo mundo e a cidade de Samaria ficou destruída. E depois aqui na narrativa do capítulo 17 de 2 Reis, vocês podem ver que ele levou outras pessoas para ocuparem a cidade de Samaria para ela não ficar vazia. E o povo de Israel foi todo tirado da sua cidade, foi todo levado para o exílio, assim como o profeta Amós tinha falado, certo? Então, o que a gente vê? Deus castigou o seu povo para lembrar da importância da aliança que havia sido estabelecida. E que a promessa de Deus é de nunca abandonar seu povo, porque como a gente falou, a restauração, Deus prometeu que após o exílio eles seriam exaltados, certo? Seriam abençoados. Tanto que se a gente abrir lá
lá no Amós 9, capítulo 9, o versículo 11 e 12. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando as ruínas, restaurá-la-ei, como foram nos dias da antiguidade. Ok? Então, aqui ele está falando isso. E esse tabernáculo de Davi, ele está apontando para quem? Para isso mesmo, Jesus Cristo, certo? Que Jesus vem da linhagem de Davi. E ele já está falando, né? Prenunciando Jesus Cristo. Essa restauração prometida ao povo, ela aponta para Jesus Cristo, para a volta dele em glória. E o livro a gente divide, né, ele nessas 3 partes bem rápido. Que a primeira foi essa que a gente viu, que o profeta anunciou todos os pecados, toda aquela injustiça social, a corrupção moral, a ganância, a injustiça, né? Toda a falta de cumprimento da palavra de Deus, que vai do capítulo 1 ao capítulo 2. Depois, a parte ali do capítulo 3 ao capítulo 6, vem todo o trabalho profético, que é realmente a profecia que a gente viu, né? Do povo se arrepender, do profeta denunciar isso e chamar o povo, né? Se arrependam, mas o povo não se arrependeu. E ali a última parte vem ali do capítulo 7 ao capítulo 9, mostrando que seria o julgamento. Todas as visões, depois quando vocês lerem ali, vocês vão ver que tem 5 visões que Deus deu ao profeta, com fogo, com o gafanhoto, com cesto de frutas. E tudo isso era para ilustrar, para o profeta ilustrar ao povo como seria duro o castigo, e mesmo assim eles não se arrependeram. Mas, como a gente falou ali no começo, Deus é o Deus que nunca abandona o seu povo. Ele declara vitória sobre as nações através de Jesus Cristo, como a gente leu lá no capítulo 9, ok? Então essa foi a mensagem ao reino de Israel, que se arrependesse, porque como eles estavam, né, numa época muito próspera, eles achavam que nada aconteceria com eles. E eles se esqueceram da palavra de Deus, foram se afastando. Por isso que fala, né, que quando tá tudo muito bem, às vezes a gente deixa o quê? Né? Deixa nosso relacionamento espiritual para trás, né? Começa a fazer coisas que nos interessam, só lazer, cultura, eu vou passear, eu vou viajar, não é errado, gente. Mas nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida cultural e também da nossa vida social, que é a principal coisa. O evangelho, né, que foi pregado por Jesus era isso, ele se importava com a sociedade, com o que as pessoas estavam fazendo. E ele ensinou sempre isso. E desde os profetas que foram chamados, eles, né, como a gente falou, eles sempre eram levantados para mostrar isso, o que estava acontecendo de errado naquela sociedade, que no caso no meio do povo entre Israel e no povo de Judá. Hoje a gente viu o povo de Israel, mas com os outros profetas a gente já viu também o que acontecia de errado no reino de Judá. E é isso, a gente tem que sempre estar tendo um relacionamento com Deus, orando, estudando, lendo a Bíblia e aplicando isso na sociedade, no nosso relacionamento, na nossa família e com as demais instâncias que a gente vai, na escola, num simples passeio, em todos os lugares nós temos que levar o bom testemunho e não só se importar com coisas que nos afastam de Cristo, ok? Então, por hoje é isso. Fiquem com Deus e uma boa semana.